Elias, fugido, passa a noite dentro da caverna, com medo. Deus, ele pergunta: o que fazes aqui, Elias? Ele responde: tenha sido zeloso, o povo deixaram, se desviaram, quebraram os teus altares, mataram os profetas e somente eu fiquei. Qual seria a resposta que Deus daria para tratar a vida de Elias? O que podemos aprender? O que será o verdadeiro avivamento, a verdadeira restauração para quem está precisando de um avivamento consolador? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Queridos e amados irmãos, temos aqui uma revelação de Deus importante. No versículo de número 11 de 1 Reis, capítulo de número 19, a Bíblia diz que Deus disse para Elias: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Está no versículo 11, na parte A. E a Bíblia diz que o Senhor passava. E quando o Senhor passava, é interessante e curioso o fato de que também passava um vento, mas não era um vento simples. Preste atenção, porque este vento era um vento forte, era um vento grande. E curioso que este vento fendia os montes. E este vento também quebrava as penhas, ou quebrava as pedras. Que vento forte seria esse? Acredito que um vento produzido pelo próprio Deus. Mas o interessante é que a Bíblia diz que Deus não estava neste vento. E depois a Bíblia diz que, subsequentemente, passa também um terremoto, um tremor de terra. Terremoto deixa qualquer pessoa assustada. Não podemos negar que um terremoto deixa qualquer um impressionado. E grave bem essa palavra impressionado, porque eu quero fazer uma aplicação dentro dela. Mas, mais uma vez, é curioso que a Bíblia diz que Deus não estava no terremoto. Subsequentemente, por último, a Bíblia diz que passou também um fogo. Ora, da onde veio aquele fogo? Produzido possivelmente pelo próprio Deus. O fogo consome, o fogo destrói elementos inflamáveis que estão à sua frente e é alimentado por eles. Mas, da mesma maneira, a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. Ora, 3 vezes, 3 elementos, 3 manifestações. Eu quero falar sobre avivamento, dentro desses 3 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto chamado de vento. A Bíblia diz que no dia de Pentecoste houve sim um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, o som de um vento. E todos foram cheios do Espírito Santo no final. Todavia, não é uma regra que Deus esteja no vento. Não é uma regra. Porque aqui nós lemos que Deus não estava no vento lá no episódio de Elias. Qual a aplicação disso? Nós vamos ver, porque vamos juntar os 3 elementos aqui. O segundo elemento é terremoto. Ora, sabemos que em Atos, se não me trai a memória, capítulo de número 16, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. A Bíblia diz que veio um terremoto muito forte e quebraram-se as cadeias e todos foram livres quando Paulo e Silas cantavam e faziam orações. Mas não é uma regra que Deus esteja nos terremotos que a gente vê por aí. Até no sentido metafórico, principalmente nesse sentido, algo que nos deixa entusiasmados, algo que nos deixa impressionados. Olha a palavra que eu falei para você lá atrás, gravar, e estou utilizando ela agora e vou precisar fazer uma aplicação aqui. Quantas coisas nos deixam impressionados? Quantas pessoas com seus talentos, com a sua oratória, com a sua voz afinada muitas das vezes, com a sua performance,
o seu desempenho em cima de um púlpito, em cima de um palco, na frente de uma multidão de um auditório, consegue cativando e arrebatando os corações, fazer as pessoas aplaudirem, ovacionarem, as pessoas brilham, com seus talentos. Mas eu quero dizer para você sobre avivamento, que avivamento não é manifestação, não é movimento, não é algo físico, basicamente não. Avivamento é algo espiritual, avivamento é algo que afeta o lado moral. E último, na verdade, é o fogo passar. Fogo lembra muito bem uma ideia que nós pentecostais cultivamos bastante, que é a ideia do próprio avivamento do qual eu estou falando, porque a Bíblia fala sobre fogo relacionando o avivamento. Em Atos capítulo 2, o avivamento do poder do Espírito Santo, foram vistas línguas repartidas como que de fogo. João Batista disse, olha, após mim vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correr das suas aparcas, ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, há quem diga que homens perecem no fogo do inferno por falta de fogo de Deus nas igrejas. E eu concordo. Todavia, não é uma regra que quando ouvimos falar de fogo, Deus esteja naquilo que está relacionado àquele tipo de fogo, porque existe fogos estranhos. A Bíblia diz que Nadab e Abiú apresentou fogo estranho perante o Senhor. Havia ali fogo estranho, mas havia ali o fogo de Deus. Então, na verdade, precisamos de discernimento para separar, diferenciar e conceituar o que é o fogo que Deus está e o fogo que Deus não está. O fogo que Deus está, o movimento que Deus está, para aproveitar a deixa, o vento ou o terremoto que vai abalar a sociedade que Deus está, é um movimento, é um fenômeno espiritual, emocional, oriundo de um ambiente que vinha pela palavra de Deus e pela verdadeira adoração. Estou falando de avivamento conforme eu prometi falar, mas que é marcado por uma restauração moral a ponto de 3 coisas para fechar aqui. Primeiro, consciência cauterizada seja restaurada. O que é uma consciência cauterizada restaurada? É aquela consciência que o indivíduo já não tem mais sensibilidade para perceber o que é certo e o que é errado. Ele vive envolvido em uma cortina de fumaça moral na sua consciência, ao ponto de não conseguir discernir entre o certo e o errado, e fazer o errado e achar às vezes que está certo, e às vezes reprovar o certo como se fosse errado, porque ele não tem mais vida interior, ele não tem mais sensibilidade, a sua consciência ela não exerce a função de iluminar a sua memória, a sua mente, reprovando ou aprovando ele naquelas coisas que são de responsabilidade moral, em que vai haver uma prestação de conta diante de Deus. Então, a consciência cauterizada é aquele que peca e não se arrepende. Então, quando há o verdadeiro avivamento, quando Deus está em certos movimentos, esses movimentos, eles não se resumem a gritos, ele não se resume a pulos, ele não se resume a apenas lágrimas, mas ele pode ter tudo isso, pode ter gritos, pode ter pulo, pode ter lágrimas, pode ter muito barulho, mas principalmente ele precisa ter uma restauração de consciência. A pessoa precisa voltar a ter sensibilidade para dizer que ela realmente foi restaurada e realmente está avivada. E segunda coisa, coração endurecido, aquele que não aceita, aquele que contesta, aquele que tem severas objeções com relação às verdades do Evangelho. Quando essa pessoa ela é tomada por um avivamento, o seu coração é quebrantado. O coração de pedra dá lugar a um coração de carne. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, nem retire de mim o teu Espírito Santo. Portanto, quando um avivamento passa, essa pessoa é marcada
por uma transformação que vem de dentro para fora. O seu coração duro passa a ser um coração quebrantado diante. Isso aí é o verdadeiro avivamento. Para finalizar rapidamente aqui, não deixe de ver essa última parte. Na verdade, a terceira coisa aqui que eu queria apresentar é sobre a questão de um verdadeiro avivamento. Eu falei, primeiro, restauração de mente cauterizada. Segundo, o coração que ele, na verdade, ele está como um coração duro. Na verdade, ele vai passar a ser um coração, de fato, um coração amolecido, quebrantado. E terceiro, essa aqui é fenomenal, essa aqui é extraordinária. Um caráter deformado. Ele é marcado, por assim dizer, por uma, entre aspas, cirurgia de caráter. Existe a formação do caráter cristão. Existe a deformação desse mesmo caráter. Quando esse caráter passa a adquirir deficiências, o indivíduo passa a ser um cristão que ainda tem hábitos mundanos. Por exemplo, o hábito de mentir, o hábito de falar mal de alguém e tantos outros tipos de atitudes, de coisas que contaminam a vida do indivíduo, deformando o caráter cristão na vida dele. Então, quando este indivíduo é marcado por um avivamento, o que acontece? Este caráter, ou esta característica que está neste caráter cristão, que é de deformação, Deus ele faz uma operação, por assim dizer, cirúrgica, moralmente falando. O indivíduo é tocado dentro de si pela palavra ministrada, né? E pelo Espírito Santo, que passa a remover da vida dele, e ele passa a ser alguém liberto desse vício, né? Correspondente a essa deformação de caráter, e passa se livrar, se abster dessa mácula, né? Que está fazendo com que a sua vida fique reprovada diante de Deus. Então, avivamento, na verdade, não é mero movimento. Avivamento não é manifestações exterior. Avivamento é algo que passa pelo crivo do arrependimento. É algo que envolve temor de Deus, é algo muito respeitado, é algo muito útil e algo muito sério. Lembre-se, Deus lá em 1 Reis 19 não estava no vento, Deus não estava no terremoto e Deus não estava no fogo. Mas onde é que Deus estava? Deus estava em um sussurro que avivou a vida de Elias.